Vamos dar continuidade, né, à nossa exposição e hoje a gente vai estar lendo o capítulo 2. Provérbios, irmãos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Vamos estar tratando um tema que é de suma importância para a vida da igreja. Amém? Amém. Provérbios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. E se clamares por inteligência e por entendimento, alçarás a voz. Se buscares a sabedoria como prata e como tesouros escondidos e procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Amém? Minha oração é que Deus nos ajude e ilumine nossa mente nesse momento para entender a sua santa palavra. Amém. Irmãos, em qualquer lugar do mundo, seja em uma repartição religiosa, seja em meio do povo de Deus em geral, seja até uma comunidade que não são cristãs, foi organização, foi baseado em sistema, existem condições. Por exemplo, para a gente ser crente, existem algumas condições. Para o cara ser um roqueiro, por exemplo, existe de igual forma condições. Há padrões, há condições para que o ser humano precisa se enquadrar para ser aquilo, ou para exercer aquela função ou participar daquilo. De igual modo, no reino de Deus é exatamente igual. Existem condições para a gente fazer parte do reino de Deus. Não é de qualquer jeito que se faz parte do reino de Deus. Não é simplesmente falar e automaticamente já ser. Não, existem condições. E esse versículo 1 nos mostra alguma dessas coisas. Acompanhe comigo. Versículo 1. O sábio, né, Salomão, falando para o filho, para o povo de Deus, né, de modo geral, ele diz: Filho meu, se aceitares as minhas palavras. Essa é a primeira coisa. Aceitar as palavras de Deus. E quando eu falo de aceitação, a gente tem uma dificuldade. Porque a gente não gosta muito de aceitar certas coisas, não. A gente é muito seletivo. A gente aceita e ao mesmo tempo não aceita. Se não nos agradar algum certo tipo de coisa, a gente não aceita, não. E na prática, até a palavra de Deus é assim. Tem coisa da palavra de Deus que a gente meio que deleta, que a gente passa, que a gente não se fixa, não fixa a nossa mente, não fixa o nosso pensamento. E, irmãos, não aceitar a palavra de Deus nos vai levar, né, ou vai nos impulsionar a ir para uma fila, a engrossar a fila da rebeldia. E tem tanta gente, muitos de nós, irmãos, está engrossando essa fila da rebeldia. Às vezes na prática, no dia a dia, às vezes eu olho para mim mesmo e digo: mas rapaz, hoje eu estou rebelde, viu? Às vezes nós engrossamos a fila da rebeldia. Por quê? Pelo fato, irmãos, de não aceitar a palavra de Deus. E eu entendo que o oposto de aceitar a palavra de Deus, a palavra que mais cabe, a palavra mais coerente é rebeldia. E existe outro problema, que para a religião ou para a religiosidade, ser rebelde significa não ser mais um androide. Não ser mais um que é sistematizado, não ser mais um que está relativizado e que agora não tem mais a opção de agir, de respirar, de falar e de pensar. Para o mundo religioso ou para o mundo mal religioso, não aceitar as palavras de Deus é não aceitar os padrões e os dogmas totalmente humanos. Os padrões e os dogmas totalmente ditados por um ser humano, seja ele pastor, apóstolo e por aí vai. Mas, irmãos, aceitar as palavras de Deus está relacionado. O próprio versículo, ele define isso. Veja aí até o final. Ou vamos ler de novo. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo o quê? Os meus mandamentos. Dois termos aqui, palavras e mandamentos. A gente estudou o Salmo 119 e a gente viu que constantemente isso acontecia no Salmo 119. Preceitos, decretos, mandamentos, isso não é a mesma coisa, mas vem tudo, digamos que da mesma finalidade.
todos esses termos, eles são correlatos, eles são simplesmente sinônimos, mas querem nos trazer para a mesma coisa. E aqui, irmãos, ser rebelde ou não aceitar a palavra de Deus, isso sim é pecado, mas não aceitar leis totalmente humanas, que talvez até denigram a imagem de Deus, isso aí já é outros 500. Aqui a ideia está relacionada a não ser rebelde em relação aos mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus, todos nós aqui conhecemos. Entendemos que a rebeldia é a mãe da infelicidade. Todo cristão, todo ser humano rebelde, ele é infeliz. No fundo, ele é traquino, né? Ele apronta, ele faz um monte de coisa, mas a felicidade não brota no seu coração. Aquele que está alienado de Deus, aquele que está alienado em relação aos mandamentos de Deus e que não aceita tal coisa, ele é um infeliz. As pessoas que aceitam a verdade, mas não praticam, também estão no mesmo barco. Eu poderia até chegar a dizer que isso é a maior declaração de rebeldia da história. O indivíduo que lê a palavra de Deus, que tem a palavra de Deus na sua mente, mas de forma prática não vive, tendo a possibilidade de viver, tendo a ciência de viver, sabendo que pode. Isso é de fato o crente, o cristão ateu, que na prática ele não professa nada daquilo que supostamente ele acredita. Há um abismo, irmãos, entre o que os rebeldes falam, os rebeldes no contexto da igreja, em relação ao que os rebeldes falam e o que eles fazem. Quer saber se você é rebelde em relação à palavra de Deus, em relação aos mandamentos de Deus? Quer saber se você aceita a palavra de Deus? Aquilo que você faz está em correlação com aquilo que está escrito? Será que você tem escondido a palavra de Deus no seu coração? O texto aqui diz, a parte B, né? E escondereis contigo os meus mandamentos. Qual é a ideia de esconder? Esconder aqui não é a ideia de esconder e deixar para lá. A gente é muito assim. Quando a gente esconde uma coisa, às vezes a gente esconde tão escondido, mas tão escondido que nem depois a gente mesmo acha. É um negócio tão guardado que a gente guarda e depois fica, meu Deus, onde é que está? Mas em relação à palavra de Deus, não é assim não. Em relação aqui, é uma espécie de guardar. A palavra melhor aqui seria guardar. Esconder talvez, no nosso contexto, saia um pouco. Mas a palavra guardar poderia nos trazer a ideia. E guardar para quê? Para que no momento certo, para que todo dia a gente possa usar. A palavra de Deus, ela tem essa finalidade para ser usada diariamente. É impossível um cristão genuíno, regenerado por Deus, passar um dia que ele não precise usar a palavra de Deus. Todo dia a gente precisa. E usar a palavra de Deus vai muito mais além, irmão, muito mais além do que simplesmente ler. Mas eu estou falando no seu contexto de praticá-la. Todo e qualquer cristão vai precisar. Quem vive, irmãos, mergulhado na rebeldia, alienado de Deus em relação aos mandamentos, prova que não conhece Deus nem teme o seu nome. Um cristão rebelde, ele nem conhece a pessoa de Deus e tampouco teme a Deus, ele está fora. O esconder aqui, irmãos, é esconder para praticar. O esconder aqui não é esconder para esquecer, mas é esconder para se lembrar todos os dias, amém? Versículo 2, vamos ver. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. Sabemos que aceitar a palavra de Deus significa dizer guardá-la. E a forma, irmãos, mais segura de nós obter sabedoria e entendimento. Primeiro vamos lá. O que é que significa sabedoria? De uma forma geral, o Hernandes Dias Lopes ele traz luz a isso e ele diz que sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. E eu gostei muito disso, é muito interessante. E de fato é isso. Na perspectiva de Deus, segundo Deus, sabedoria é olhar para o mundo, é ter uma cosmovisão. E a ideia de cosmovisão para você entender, é como se fosse semelhante a uma lente. Por exemplo, eu estou com esse óculos e eu enxergo vocês, eu enxergo o mundo baseado em quê? Ou através dessa lente, através do meu óculos. E ser uma pessoa sábia aqui nessa terra é ver o mundo com uma lente, e essa lente seria o próprio Deus. E isso vai nos trazer algumas consequências. Quem olha o mundo segundo Deus, ou na perspectiva, na cosmovisão de Deus, ele vai agir como? Segundo Deus também, ou como tem até o livro e o filme, né? Em seus passos, o que faria Jesus?
A pessoa seria mais ou menos nesse sentido. Ele pensaria ou pensará, o cristão que guarda, o que esconde a palavra de Deus no seu coração, que faz atento os seus ouvidos para a sabedoria, ele enxerga o mundo com os olhos de Deus. E outro fato aqui é que nós agimos, irmãos, baseado na inclinação do nosso coração. A gente age assim, baseado. Por exemplo, eu sou corintiano, amém? Glória a Deus. Eu sou corintiano. E geralmente, quando o Corinthians está jogando, o meu coração fica inclinado para o Corinthians. Por quê? Porque o meu coração é corintiano. Pronto, era bom que o povo cortasse, né? Depois o vídeo, cortasse essa parte. A mais nova heresia de Santa Cruz do Capibaribe. O coração de Jacques é corintiano, mas o coração é de Jesus, ele não vive, mas enfim. E o que acontece? O nosso coração, irmãos, ele é inclinado. As nossas ações tem muito a ver com a inclinação do nosso coração. E a sabedoria aqui de Salomão, um dos seus sábios conselhos aqui, veja o versículo, a parte B, é para inclinar o coração ao entendimento. Isso aqui é um negócio sério. Porque nós não somos bonzinhos, isso é um fato. E antes, irmãos, de tomar decisão, a gente devia analisar, né, o nosso coração. Por que você faz o que você faz? Você já fez uma viagem para dentro de você mesmo e observou? Eu tenho alguns planos, alguns projetos, e esses dias eu me peguei orando a Deus, refletindo e pensando, quais são as intenções do meu coração? Por que eu estou querendo fazer isso? Será que eu estou fazendo isso na perspectiva de me vangloriar? Será que eu estou fazendo isso, eu estou planejando isso porque eu estou querendo aparecer? Quais são as motivações? Uma análise, irmãos, onde a gente viaja para dentro de nós mesmos é necessário, porque o nosso coração não é bonzinho não, viu? Não pense nisso. O que é que a Bíblia fala sobre o nosso coração? A Bíblia vai dizer que o nosso coração é enganoso. Aí tem gente que só age baseado no coração, né? Diz assim, se eu sentir paz no meu coração, aí eu faço. Se eu não sentir, eu não... Cuidado, viu? Cuidado com isso, porque às vezes nós não devemos ser baseados, né, no nosso coração. Porque a Bíblia fala ele como enganoso. A gente deve nos basear na palavra de Deus. E às vezes, irmãos, pasmem os irmãos, às vezes isso já acontece comigo e com certeza acontece com vocês. Às vezes, por fazer o certo, por cumprir a palavra de Deus, eu vou fazer, mas o meu coração, por exemplo, não está em paz não. Por exemplo, quando é para pedir perdão. Eu vou, mas naquela coisa e o coração fica o contrário, fica angustiado. Mas o certo, possa ser que até tire a paz do nosso coração, mas a palavra de Deus, ela tem um fato impressionante, que é a sua imutabilidade. A palavra de Deus, ela não muda. Isso é até uma característica de Deus. Deus e a sua palavra são imutáveis. E o que ela diz é independente da paz no coração ou não que a gente tiver. Aí alguns, né, podem até dizer, não, mas é aquele texto lá que diz que a paz seja árbitro no vosso coração. Tem nada a ver. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não vou me estender aqui, mas o contexto de que a paz seja o árbitro no vosso coração, não é a paz baseada no nosso psicológico, baseada na nossa emoção, mas é na paz que provém de Deus. É na paz que vem da parte de Deus. Essa sim pode ser um juiz nas nossas emoções, pode ser um juiz no nosso viver. Se Deus está em paz, aí olha, você pode fazer, mas agora você está em paz talvez não signifique muita coisa. A sabedoria, irmãos, não é sinônimo de conhecimento. Tem gente que pode devorar um monte de livro. O versículo 2 diz, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido. Aí não, agora é só escutar uma pancada de sermão, é só ir para a igreja um monte de vezes, para os estudos lá de provérbios, e aí sim, eu já vou ser uma pessoa sábia. Não tem nada a ver. Sabedoria não é sinônimo de conhecimento, mas sabedoria, o que é que significa? É a aplicação correta do conhecimento. Isso sim é sabedoria. Sabedoria não é o quanto você conhece, mas é a correta aplicação para a vida das outras pessoas ou para a sua própria vida. Porque existem pessoas que têm muito conhecimento, mas usam o conhecimento para o mal. Tem pessoas que têm conhecimento, mas usam para o mal. Quer ver um exemplo? Eu dou um exemplo fácil. Do médico, por exemplo, que tem muito conhecimento, que tem a capacidade de operar uma mulher, que tem a capacidade de ajudar a mulher a dar à luz, a gerar um filho. E esse médico, pelo fato de ter muito conhecimento,
Na hora do aperto, né, a mulher chega lá num carro nas pressas, estourou a bolsa. E esse médico, com todo o seu conhecimento, o que ele faz é o seguinte: se aproveitar e cobrar uma cirurgia duplicada ou triplicada do preço. Está usando o conhecimento dele, mas de uma forma totalmente errada. Ou do comerciante simples, que pega uma mercadoria com um preço baratíssimo, ou que trabalha com consertos, geralmente acontece em algumas oficinas. O cara tem um conhecimento, sabe que a peça é R$1, mas tem um monte de gente que não tem o conhecimento, e essa peça de botar no carro, de botar na moto, que é R$1, que ele vende por 250. Sabedoria não necessariamente é o conhecimento, mas é a boa aplicação disso, né? Versículo, vamos continuar. Versículo qual agora? Quero ver se os irmãos estão ligados. 3. Opa, versículo 3. E se clamares por inteligência e por entendimento, alçareis a voz. Irmãos, um fato lógico. Se quisermos ser sábios, precisamos abrir os nossos ouvidos e inclinar o nosso coração para Deus. E o problema qual é? É que tem pessoas que não estão nem aí, que não querem ser sábios. Tem gente, você já conheceu pessoas que não tem o coração ensinável, não adianta. Que você para conversar com ele não escuta, não está nem aí. Você fala, e aquela pessoa fica até balançando a cabeça, mas na mente dela está tudo passando. Está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Irmãos, conhecimento nós podemos obter até com a pessoa mais simples. Todo e qualquer ser humano tem alguma coisa para ensinar. Eu não sei qual é a área, mas qualquer ser humano tem alguma coisa a nos ensinar. E o que é que cabe a nós? Nós aproveitar disso, aprender com o outro. Mas tem gente que não se dá esse luxo de aprender. O versículo 3, se clamares por inteligência e por entendimento, alçarás a voz. A gente ainda não entendeu, irmãos, que a sabedoria de Deus é algo valioso. A gente às vezes parece que não entendeu ainda que sabedoria de Deus é algo precioso para a nossa vida. E, irmãos, o que deveríamos fazer em relação a isso? Nós deveríamos não dar descanso à nossa alma enquanto a gente não estivesse seguro nessa sabedoria de Deus. A gente deveria fazer aquilo como o versículo diz: se clamares, a gente deveria clamar por a inteligência que vem da parte de Deus e por entendimento. Isso deveria acontecer em nós. As pessoas, irmãos, buscam com muita avidez, com muita intensidade o quê? Dinheiro, riqueza. As pessoas se dedicam. Tem gente, principalmente no nosso contexto aqui em Santa Cruzense, tem gente que passa uma semana sem dormir, trabalhando de dia e de noite, porque dinheiro. Eu não estou pregando aqui em favor da preguiça ou do não trabalhar, mas eu estou falando aqui da avidez que as pessoas, ou que nós temos em relação às riquezas. Mas com essa mesma intensidade, ou ainda muito mais, a gente deveríamos buscar a sabedoria de Deus. Com a mesma ânsia, né, que as pessoas buscam prata, buscam ouro, buscam riqueza, deveríamos buscar a Deus, deveríamos buscar a sabedoria de Deus. Porque, irmãos, diferente das riquezas aqui, que às vezes só causa decepção, que às vezes só causa confusão, a sabedoria de Deus causa para nós bem-aventuranças eternas. A sabedoria de Deus causa para nós alegrias infindáveis, que começa aqui e do outro lado da existência, na eternidade, não acaba mais. Esse é o propósito. E outro fato, irmãos, é que a sabedoria existe. A sabedoria que Deus disponibiliza para o seu povo existe com um propósito. E qual é o propósito? Não é um objetivo simplesmente acadêmico, para a gente ser um intelectual, ser um filósofo, ser um pensador. Mas é um objetivo espiritual que tem a sua característica no dia a dia. Para que Deus dá sabedoria ao povo? Que é para o povo viver todo dia de uma forma sábia. E tem pessoas, irmãos, que tem um momento de sabedoria. Sabe? Existe diferença. Tem pessoas que uma hora ou outra agiram como sábios e tem outros que são sábios. Isso é uma diferença. Aí o que mais acontece? A pessoa uma única vez agiu como sábio. Aí pensa que agora é sábio para a vida toda. Aí fica se vangloriando daquele tempo, daquele dia, daquela atitude que foi sábio. Mas a sabedoria de Deus é um clamor intenso, é um clamor diário que precisamos dela todos os dias. Porque, irmãos,
todos os dias nós precisamos estar nos reciclando. Todos os dias nós precisamos da sabedoria de Deus. Próximo versículo qual é? Versículo 4. Olha o que diz. Se buscares a sabedoria como a prata e como o tesouro escondidos, a procurares. Isso é o fato. Tesouro escondido. A sabedoria de Deus deve ser garimpada por nós. Nós devemos cavar o poço, nós devemos procurar isso não como algo supérfluo que a gente não precisa na nossa vida, no nosso dia a dia, mas devemos procurar isso como algo intenso, irmãos. Mais uma vez repito, como algo valioso. Versículo 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Outro fato aqui. Sabedoria, irmãos, é usar o conhecimento para os melhores propósitos. Sabe? Você tem um conhecimento de Deus. Então, você entendeu o temor ao Senhor. Aí agora, o que vai acontecer? Você achará o conhecimento de Deus. E para que a gente acha o conhecimento de Deus? Para que serve o conhecimento de Deus? Para ser empreendido, para ser empregado com os melhores propósitos. Tem gente, irmãos, principalmente o jovem da nossa atualidade, é um desperdício. Já escutei alguém dizendo que a vida se desperdiça no jovem. E em algumas formas, né, ou em algumas ocasiões, isso é uma pura verdade. A vida às vezes é desperdiçada no jovem. O jovem não vive, muitos deles não vivem uma vida que preste. Tudo que faz é só inutilidade, imbecilidade. Não tem nada de futuro. A vida dele, o dia todinho dele, não tem nada, não faz nada de futuro. Nem para ele, nem para o próximo e nem para Deus. E a proposta aqui é que a gente entenda o temor ao Senhor e que a gente ache o conhecimento de Deus. Muitos conhecem a respeito de Deus. Tem muita gente, tem muito jovem até, tem muito ser humano, tem muito crente que conhece a respeito de Deus, mas não tem intimidade com Deus. Aí dá na mesma coisa, fica zerado de novo. Porque em conhecer, de ouvir falar de Deus, alguns conceitos, tem gente até que vem para a igreja, aí participou do discipulado, aí tem até uma doutrina reformada, aí até crê no credo apostólico, e ainda até recita, e entende algumas doutrinas, mas não tem intimidade com Deus, e isso para Deus não serve de nada. E muito pelo contrário, o seu muito conhecimento vai servir, sabe para quê? Para condenar ele mesmo no dia do juízo. Para ser envergonhado no meio de tudo e de todos. Pois vai chegar um dia que Deus vai olhar para muita gente que até estudou sobre ele aqui nessa terra, mas pelo fato de não ter tido intimidade com ele, ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, porque não vos conheço, porque não temos intimidade. Esse é o fato. O temor é duas palavras aqui que são os pilares para a sabedoria. Veja o versículo 5. Então entenderás o quê? O temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O temor, irmãos, e o conhecimento a Deus são os alicerces para a sabedoria. Você quer ter sabedoria da parte de Deus? Temor e o conhecimento dele. E nós entramos aqui em dois polos. Tem gente que só quer, no seu sentido espiritual, quer buscar a Deus no transcendente, na oração, no jejum, mas não busca o conhecimento de Deus. E já perguntaram, né, uma vez, o que é mais importante, a oração ou a leitura da palavra? E o pregador respondeu, né, o que é mais importante num beija-flor, a sua asa esquerda ou a direita? E assim, o fato é justamente esse. A oração, a busca a Deus, o temor a Deus, né, que se manifesta, talvez pode ser manifestado em atitudes e em oração, mas também o conhecimento dele. Esses dois pilares vai fazer com que a gente mantenha e tenha sabedoria. Versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Isso aqui, irmãos, quando eu li esse texto, estava estudando ele lá em casa, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Porque o Senhor dá a sabedoria e a inteligência para todos aqueles que buscarem, de forma medíocre não, mas de todos aqueles que buscarem de coração. Aí eu pergunto, a gente quer mais o quê? Deus está lá disponível, dele mesmo, porque a sabedoria é o próprio Deus. Ele está disponível para o seu povo, está disponível para se revelar a nós. E a gente quer mais o quê? Por
Por que a gente fica se reclamando tanto da nossa vidinha? O que é que a gente quer mais? Deus está, irmãos, disponível para o seu povo. A gente poderia, irmãos, estar vivendo uma vida extraordinária. Mas sabe o que aconteceu? É que a gente está muito acostumado com o ordinário. A gente está muito acostumado com a mesmice. Não, todo dia é a mesma coisa, todo culto é a mesma coisa. Mas Deus, irmãos, está disponível para o seu povo. E se nós, irmãos, atentarmos para isso, vermos a preciosidade disso, sabe o que vai acontecer? Provaremos uma vida extraordinária aqui nessa terra. Mas o problema é que a gente quer viver uma vida medíocre. Não, a mesma coisa. Mas olha aqui o versículo 6. Porque o Senhor dá. O Senhor disponibiliza, irmãos. O Senhor disponibiliza para cada um de nós. Versículo 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Esse texto aqui é interessante porque aqueles irmãos que não têm compromisso com Deus, acham que isso é para eles também. Porque o ímpio, ele criou uma mentalidade que é um negócio engraçado. O ímpio, foi ou não foi, ele também diz o quê? Eu também sou filho de Deus. Gente, também sou filho de Deus, rapaz. E não é, nós, misericórdia, que heresia. Não, existem dois tipos de pessoas. Os que são filhos de Deus e os que são criaturas de Deus. Quem é a criatura de Deus? A existência por si só. E quem são os filhos de Deus? Em primeiro lugar, os escolhidos de Deus antes da eternidade. Ou na eternidade, tanto faz. Aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. São filhos de Deus. E quem é os filhos de Deus? Aqueles que foram regenerados, ou que são regenerados, que foram justificados e que um dia serão glorificados. Esses são filhos de Deus e o resto não é. E ponto final. Então, se o camarada está vivendo uma vida alienada de Deus, se o camarada está vivendo uma vida indiferente com Deus, e na hora do aperto, na hora da necessidade, eu também sou filho de Deus, vai se frustrar. Desse lado da existência e muito mais aonde? Do outro lado. No juízo final, por exemplo. Quem é filho vai morar onde? Na casa do pai. Os filhos moram na casa do pai. E os ímpios não morarão na casa do pai. Nem vem para a casa do pai física, para a eclésia nesse sentido, para o ajuntamento, e nem tampouco lá na eternidade. Não tem casa. É um moribundo, é um que vive no mundo. Mas Deus está aqui, irmãos, mais uma vez, disponível. E sempre convidando o homem para vir. Sempre convidando, mas ele não quer vir. Ele reservará a verdadeira sabedoria para os retos. Isso, irmãos, é algo exclusivo para cada um de nós. Essa sabedoria, irmãos, é um presente de Deus e não conquista humana. O homem não consegue alcançar a sabedoria de Deus. Por mais que ele estude, por mais que ele reflita, diante dos homens ele pode ser até um sábio, mas diante de Deus é um leigo, é um miserável, é um desvalido. E o versículo ainda tem outra bênção aqui para nós. Olha a parte B do versículo. É escudo para os que caminham na sinceridade. Deus é escudo, irmãos, para os que caminham na sinceridade. Para os que têm uma vida sincera. A proteção humana, irmãos, é vulnerável. Tem gente que está atravessando essa pandemia e está dizendo o quê? Não, eu estou vivo até hoje, sabe por quê? Porque eu lavei minhas mãos, porque eu fiquei dentro de casa, porque eu passei álcool em gel. Não. É vulnerável, só está vivo por causa da proteção de Deus. A gente está dentro de casa, logicamente, devemos nos proteger, devemos colaborar com o governo, né, com a saúde em geral. Mas a gente está em casa lá tranquilo, pedir um lanche, por exemplo, o coronavírus vem no lanche, nos mata, pronto, e aí? Morre do mesmo jeito. Se Deus, irmão, não nos proteger, se Deus não proteger a casa, em vão, vigia o sentinela. A gente, irmãos, é vulnerável, mas a proteção divina é infalível. E ele diz aqui, é escudo para os que caminham na sinceridade. Aí teve a funkeira, né, que fez uma música e disse que faz, como é a rima? Alguma coisa, o resumo é que faz Deus de escudo. Faço ele de escudo. É assim que ela diz. Eu fico olhando e não. Não faz não. Porque Deus só tem comunhão com aqueles que Ele escolheu amar primeiro. Ele que escolhe amar primeiro, né? Está lá escrito. Então, Ele escolhe amar. E esses que Ele pega, irmãos, Ele cuida com a sua proteção infalível. Podemos olhar, irmãos, despreocupadamente para os problemas, para a pandemia, para as doenças. E podemos recitar.
para todos os nossos problemas. Romanos 8:31, o que é que diz? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso, irmãos, é algo que está reservado para quem? Exclusivo, reservado para o justo, reservado por aquele que está diante de Deus. Deus é o nosso escudo. E tem até o termo, né, que a gente usa na teologia, que é a segurança cósmica. Qual é a ideia de segurança cósmica? A ideia de segurança cósmica é que não importa o que aconteça no universo, nós estaremos guardados nas mãos de Deus. O cosmos, o mundo pode parar, como parou esse ano, né? Mas Deus continua sendo o nosso refúgio. Deus continua sendo a nossa fortaleza. Ele continua sendo o nosso Deus, irmãos. E por fim, o versículo 8. Olha o que diz. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Isso aqui, irmãos, é um texto que é usado, né, na teologia sistemática, que faz menção, né, à perseverança dos santos. Ou o que Deus faz, quando Deus faz o santo perseverar. Há uma discussão em relação a essa frase, né? Mas o resumo de tudo isso, irmãos, é que não podemos caminhar seguros sem a proteção de Deus. Precisamos da proteção de Deus todos os dias. E um detalhe que alegra o nosso coração: Deus vai fazer os filhos dele perseverar. Sabe? Pode estar acontecendo o que for. A gente escutou aqui hoje crises existenciais, fraqueza, mas Deus é aquele que vai fazer os seus filhos perseverar até o fim. Vivemos no passado, né, um momento de obscuridade. Vivemos um momento da história onde a Igreja Católica colocava medo sobre as pessoas e tirava das pessoas o direito de descansar em Deus em relação à salvação. O camarada vivia e ficava naquela: se eu morrer, eu não sei se eu vou para o céu, se eu vou para o purgatório, se eu vou ter que passar 100, 50, 1000 anos purgando os meus pecados. Tirava essa insegurança. Aí veio a reforma protestante com outro marco, dizendo agora: não, através do mérito de Cristo você pode descansar em Deus e ter a certeza que Deus vai fazer você perseverar. Você não, o seu mérito não, mas Deus vai fazer você chegar lá. E é assim, irmãos, a gente chega no céu, ou a nossa trajetória aqui não é pela força do nosso braço, mas é a cada dia que Deus segura na nossa mão e nos leva. Deus faz os seus santos perseverar. Jesus mesmo disse isso. O que foi que Jesus disse? Eu conheço as minhas ovelhas e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Você está na mão de Deus? Se você estiver na mão de Deus, você estiver na mão de Jesus Cristo, ninguém vai conseguir arrebatar você de lá. Como disse minha mãe uma certa vez, Jesus não perde para Satanás. Não perde não, irmãos. Ele faz os seus santos perseverar. Se hoje for o dia da nossa morte, podemos, irmãos, morrer tranquilos com a mesma confiança do ladrão da cruz. Pode morrer tranquilo, confiante, que se hoje é o dia da nossa morte, podemos declarar até as mesmas palavras: ainda hoje estarei no paraíso. Imagine só, um ladrão, alguém que desmereceu a vida, que escarneceu a vida, no momento final, porque depositou a confiança dele em Deus, herdou o reino dos céus. Isso é uma bênção, isso é uma benéfica que é conferida a quem? A mim e a você, irmãos. Nós temos um Deus que nos faz perseverar. E nós, crendo que Deus nos faz perseverar, podemos dizer, como o salmista disse, né, no Salmo capítulo 4, versículo 8: em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Veja como isso é uma bênção, da gente poder colocar a nossa cabeça no travesseiro e dizer: eu vou dormir, se eu não acordar mais, se eu morrer, o Senhor estará me fazendo habitar em segurança. É o versículo 8. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Deus é Deus, irmãos, que conserva. E minhas últimas palavras, eu quero recitar aqui Romanos 8, 38 e o 39, que diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Deus faz os seus santos perseverar aqui nessa terra. E isso, irmãos, não quer dizer que a gente vai passar por luta. Isso não quer dizer que a gente não vai desanimar. Isso não quer dizer que a gente não vai se desesperar. Tudo isso faz parte da nossa humanidade falha. Mas um fato histórico, verdadeiro é que Deus faz os seus santos perseverar até o fim. E não há nada que separe-os do amor de Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos orar, encerrando? Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por esse culto abençoado. Te agradecemos, Senhor, porque Tu tens sabedoria para dar à Tua igreja. Que Tu faz, Senhor, Teus santos chegar até o destino final. Que Tu, Senhor, nos cuida. Que Tu, Senhor, não é um Deus omisso. Não é um Deus que abandona no meio do caminho. Mas cremos, Senhor, Tu és um Deus que vai até o fim. Cremos, Senhor, que Tu és um Deus que pega os Teus filhos, que muitas vezes são cabeça dura, que muitas vezes, Senhor, não querem alcançar a Tua sabedoria, que muitas vezes, Senhor, rejeitam, rechaçam tudo aquilo, ó Pai, que Tu tens para dar. Mas queremos Te pedir, Senhor, que por favor, a cada dia nos conscientiza a buscar mais sabedoria. Perdoa-nos, Senhor, se temos vivido no nosso lar sem sabedoria. Perdoa-nos, Senhor, se temos vivido na nossa casa sem sabedoria. Perdoa-nos, Senhor, se temos vindo até para a igreja, vivido uma vida na igreja, eclesiasticamente, sem sabedoria. Por favor, Pai, eu quero Te pedir, ajude, Senhor, a cada um de nós a ter temor a Ti e conhecimento Teu. E a junção desses dois fazer com que nós alcancemos a sabedoria que Tu tens para nos dar. Te agradecemos por isso, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Despeça-nos em paz, ó Deus. Ajude-nos para que nós retornemos para nossas casas em paz. E que amanhã, Senhor, seja um dia de novo de batalha, mas também, Senhor, venha ser um dia de vitória, venha ser um dia vitorioso. E que nós, Senhor, possamos ter uma boa noite de sono. Se porventura, Senhor, tem alguém aqui que entrou por essas portas e tem, Senhor, dificuldade de dormir à noite, queremos repreender isso, Senhor. E que em nome de Jesus, essa noite e todas as outras seja uma boa noite de sono. Tire, Senhor, de nós toda perturbação e nos ajude, Senhor, a desfrutar dessa dádiva Tua, que é o descanso, que é uma noite de sono. Ajuda-nos, Senhor, nos dê uma boa noite de sono para a glória do Teu nome. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.